Recordo apenas que a professora Sónia Sénica irá chegar um pouco atrasada, mas passo a palavra então ao moderador deste painel com este tema sobre as tensões na Europa, no Médio Oriente e na América Latina e também os impactos económicos e geopolíticos. Passo a palavra ao moderador Eduardo Granzotto. Bom dia a todos e a todas. Damos continuidade aqui ao 12º Fórum de Lisboa, com o painel Tensões na Europa, no Oriente Médio, na América Latina, os impactos econômicos e geopolíticos. Antes de iniciarmos nosso painel, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Gostaria de agradecer a presença daqueles também que nos assistem pelos canais do YouTube, do IDP, da FGV. E também agradecer especialmente aos nossos painelistas de hoje, né? Com todo o espírito que se tem esse evento, né? E a essência desse evento é juntar Brasil e Portugal. Hoje estou com uma legítima mesa luso-brasileira, né? Estou ladeado por grandes nomes das relações internacionais do Brasil e de Portugal. Nós temos aqui o senhor Agostinho Costa, Major-General de Portugal, vice-presidente do Centro de Estudos Eurodefense Portugal e mestre em Relações Internacionais pela Universidade Lusíada de Lisboa. Temos também o professor Vinícius Carvalho, professor de Estudos Brasileiros e Latino-Americanos do Departamento de Estudos de Guerra do King's College, Londres. E temos o senhor Antônio José Seguro, professor da Universidade Autônoma de Lisboa e ex-secretário-geral do Partido Socialista de Portugal. Como já anunciado, a professora Mônica Sênica, professora da Universidade Autônoma de Lisboa, está um pouquinho atrasada, mas logo nos acompanhará aqui nesse painel. O tema que nos traz hoje aqui, pessoal, é de grande interesse, não só para os internacionalistas, mas para todo o público em geral. Os jornais que nós acompanhamos todos os dias e a internet nos enche de informações sobre os principais conflitos ao redor do mundo. É difícil encontrar uma única pessoa que nunca tenha discutido sobre os conflitos mundiais ou os conflitos locais com seu colega de trabalho, com sua família na hora do almoço, com suas pessoas próximas, né? Em um mundo globalizado como o que nós vivemos, um conflito que ocorre a milhares de quilômetros de distância, por exemplo, na Rússia, Ucrânia, ele tem o poder de impactar a nossa vida com o aumento do preço do pão na padaria da esquina. Quando nós pensamos, e aí vindo para a temática do nosso painel, quando nós pensamos em tensões na Europa, logo nos vem à cabeça o conflito atual entre Rússia e Ucrânia. É um conflito que já ultrapassa 2 anos, começou em fevereiro de 22, e impactou e impacta até hoje os mercados de alimento, fertilizantes, petróleo e energia. Com uma mudança geopolítica importante, que é necessário ressaltar, que houve a expansão da organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, algo não esperado para alguns países. Quando pensamos em tensões no Oriente Médio, pensamos no Iêmen, mas também pensamos no conflito longo e duradouro entre Israel e Palestina, com um capítulo sombrio iniciado em outubro do ano passado, impactando também os preços do petróleo mundial e com todas as suas consequências para a inflação global. Uma guerra que tem raízes profundas e que coloca em xeque as nossas instituições, como a ONU, as suas agências e o seu Conselho de Segurança. Quando pensamos em América Latina, nós costumamos pensar em uma região de paz, conhecida por ser livre de conflitos armados. No entanto, recentemente um alerta veio da Venezuela, de Nicolás Maduro, com uma possível invasão da Guiana para a conquista territorial de Essequibo. Todos esses 3 exemplos, como parâmetro, cabe-me dizer que o uso da força no âmbito internacional traz desafios não só para o direito internacional, mas também para a economia, cada vez mais globalizada,
e traz desafios também para o jogo de poder da geopolítica, exigindo respostas firmes de organismos internacionais e de posicionamento de outros países da região. Dito isso, feita essa breve introdução, eu inicio o presente painel passando a palavra para o senhor Agostinho Costa para a sua explanação por 10 minutos. Professor, a palavra é sua. Bom dia. Permitam-me que cumprimente todas e todos os presentes e agradecer, primeiro, saudar os colegas de painel e dizer que é verdadeiramente um privilégio estar aqui com personalidades tão qualificadas e, em particular, com uma visão do Brasil, esse país que tem, nesta matéria, uma escola estruturada de pensamento geopolítico e geoestratégico. Por outro lado, também, permitam-me que, fundamentalmente, que agradeça à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa este convite que muito me honra e para o qual fico muito, digamos, agradecido. O tema é um tema muito vasto das tensões geopolíticas, daria certamente para um tempo muito mais alargado, mas vou procurar passar fundamentalmente ideias de força e para poder vincular aquilo que é mais importante para depois podermos eventualmente trocar impressões numa fase seguinte. Recentemente, o Subsecretário de Estado, o Subsecretário de Estado para a Comunicação Estratégica da Administração Obama, o Sr. Ben Rhodes, num artigo publicado a semana passada no Foreign Affairs, referiu que, no artigo intitulado A Foreign Policy for the World as It Is, que em 2025 o inquilino da Casa Branca, qualquer que ele seja Trump, seja Biden ou outro qualquer, terá que ter três preocupações. Primeiro, impedir uma guerra mundial. Segundo, mitigar a aceleração da atual crise climática. E terceiro, acompanhar ou controlar o processo de desenvolvimento tecnológico, nomeadamente no âmbito da inteligência artificial. Portanto, são tudo riscos, são tudo situações no plano global e de ordem existencial para a humanidade. E deverão ter subjacente a necessidade de chegarmos a consensos, se encontrarem consensos, e fundamentalmente, isto é determinante numa universidade de Direito, estabelecer normativos legais para um mundo que parece cada vez mais confuso. Referiu também que neste momento o processo de globalização tem dinâmicas distintas, tendo em conta a ascensão da Ásia e a reversão a intenção de reverter a deslocalização da capacidade produtiva dos países ocidentais que se tem verificado para a Ásia, sendo a palavra de ordem do momento a reindustrialização do chamado mundo ocidental ou do Ocidente alargado, combatendo as fragilidades que foram identificadas no período da Covid-19, onde se verificou que as máscaras, os ventiladores, tudo era feito fora do chamado mundo ocidental. E, como fator agravante, entramos na antagonização da China, que para a União Europeia passou a ser um parceiro negocial, um competidor estratégico e um rival sistémico. A estratégia de segurança dos Estados Unidos, a estratégia de segurança nacional de Biden, refere a China como apresentando o desafio geopolítico mais importante para os Estados Unidos. Portanto, a prazo, tudo se perspectiva para que a China se junte à Federação Russa com o epíteto de ameaça. Portanto, vivemos tempos perigosos. Era neste sentido que queria, digamos, sublinhar. Focalizar-nos-emos na análise dos fatores de tensão e nos respectivos catalisadores, isto é, os aceleradores das ameaças, dos riscos e desafios com que hoje nos confrontamos. António Gramsci, no século passado, referia e definia a crise como a situação em que o velho já morreu e o novo ainda está para nascer, sucedendo-se, entretanto, um conjunto de factos mórbidos. Isto era uma realidade até 23 de fevereiro de 2022. A partir daí, com uma situação que se agudizou após a Cimeira da NATO de 2008 e a intervenção russa na Geórgia no mesmo ano,
ainda até mesmo com reminiscências da Conferência de Munique do ano anterior, de 2007, já não estamos em crise. Estamos, sim, numa situação de conflito em todas as dimensões. Descodificarmos a situação atual, os conflitos em curso e a situação de pré-confrontação na região de Taiwan implica revisitar a geopolítica. Não teremos naturalmente tempo para, digamos, entrar em detalhes nestas questões, mas é obrigatório para quem queira perceber e interpretar a situação de crise internacional em que vivemos, revisitar o pensamento de Mackinder, com os conceitos de Heartland, de ilha mundial e de áreas pivô, para revisitar o pensamento geopolítico de Speakman, o conceito de Rimland, o controle dos mais quentes, ler o longo telegrama de George Kennan, que sustentou a contenção da União Soviética no período da Guerra Fria, e, fundamentalmente, ler o pensamento geopolítico de Józef Pilsudski, do polaco Józef Pilsudski, para entender os conceitos de prometeísmo e de intermarium e perceber o fundamento para o impulso a leste do mundo ocidental, atual do mundo ocidental, a iniciativa dos Três Mas e o Grupo de 9 de Bucareste. É fundamental perceber que a geografia não muda e a história é sempre determinante na definição das identidades nacionais. Estes conceitos transportam-nos para três teatros de operações importantes: o europeu, o Médio Oriente e o Indo-Pacífico. É aqui que se desenvolve a confrontação entre as placas tectónicas geopolíticas dos dois blocos que estão neste momento a desenhar-se e que se estão a confrontar. Os Estados Unidos ganharam a Guerra Fria, moldaram um sistema internacional à sua imagem e aos seus interesses, na senda da profecia do fim da história de Fukuyama. Ben Rhodes, como referi há pouco, no artigo citado, referiu que a Rules-Based International Order já não existe, que os próprios Estados Unidos, no tocante à sua relação comercial e industrial no plano global, distanciam-se sistematicamente dos mecanismos da globalização tal e qual foram desenvolvidos no pós-Guerra Fria. O Brasil, a Índia, a Turquia, os Estados do Golfo e todas estas novas potências emergentes adequam as suas parcerias às circunstâncias e aos seus respectivos interesses, naturalmente. No plano económico, o consenso de Washington, que fundamenta a arquitetura económica do mundo, conduziu-nos ou culminou na crise financeira de 2008. A banalização do recurso das sanções económicas e a saturação da utilização do dólar como meio de coação aceleraram o processo de desdolarização em curso e as preleções sobre democracia já suscitaram mais entusiasmo do que no presente. A crise moral pela passividade do Ocidente alargado perante a tragédia na Palestina e a desvalorização das instituições institucionais, em particular da Organização das Nações Unidas, e da hostilidade em relação ao Tribunal de Justiça Internacional e ao Tribunal Penal Internacional, constituem fatores de aceleração e fatores de tensão e catalisadores da atual situação. Nos fatores de tensão, mais propriamente dito, o primeiro fator de tensão é, no nosso entendimento, que é a causa e consequência do quadro preocupante em que nos encontramos, é o resultante dos sucessivos atropelos ao direito internacional e aos princípios do direito internacional humanitário, que a não serem verificados, teria certamente havido alternativas diplomáticas à invasão russa da Ucrânia e não assistiríamos à carnificina causada pelas tropas de Netanyahu em Gaza e na Cisjordânia. No Médio Oriente, a ineficácia do exército israelita em Gaza, que ao fim de 264 dias de combate não atingiu nenhum dos objetivos declarados, estando em vias de lançar uma aventura no Líbano, poderá resvalar para um conflito regional alargado, envolvendo o Irão no conflito e uma potencial ameaça existencial para Israel, onde será naturalmente acionado aquilo a que os israelitas chamam de Samson Option, isto é, uma retaliação com o emprego de armas nucleares táticas. No teatro de operações da Ucrânia, acumulam-se fatores de tensão, ambiguidades estratégicas, jogos de poder, excesso de confiança desfasados, com um misto de delírio e desespero e até de ridículo e de burlesco, num cenário que mais parece se não fosse trágico, uma nova série da Guerra dos Tronos.
Repetimos continuamente as mesmas receitas à espera dos resultados diferentes, como se vê agora na 14ª série de sanções com os resultados à vista, e aplicando conceitos velhos a situações novas. A má notícia é considerar o emprego de armas nucleares nos pressupostos da doutrina da Guerra Fria, os pressupostos do Mutual Assured Destruction, no compromisso de 1978 da Assembleia das Nações Unidas de não utilização de armas desta natureza contra Estados não nucleares e que fundamentou o Tratado de Não Proliferação. A revisão da postura nuclear dos Estados Unidos, a que nós temos estado atentos, realizada em 2010, consubstancia a possibilidade de emprego destas armas na resposta a um ataque com armas convencionais, químicas ou biológicas e mesmo com uma resposta a ciberataques. Pranay Vadi, que é o atual diretor do controle de armamento do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, referiu que vamos entrar numa nova era das armas nucleares e que os Estados Unidos deixarão de colocar restrições aos quantitativos em que os colocam por este mundo. Isto levou o Sr. Putin, naturalmente, a reagir da mesma forma e a dizer que vai rever a sua doutrina de dissuasão nuclear. Podemos dizer, minhas senhoras e meus senhores, que o gênio já saiu da lâmpada. Agora é aguardar e gerir as consequências. As recentes declarações do presidente da Rússia, com a intenção declarada de colocar um fim à arquitetura de segurança euroatlântica e procurar uma alternativa centrada no espaço euroasiático, altera, em certa medida, ou vem alterar, ou vem desafiar a atual ordem internacional, consubstanciada também no imperativo da reforma das instituições internacionais, nomeadamente o novo desenho do Conselho de Segurança, onde se perspectiva que a África e a América Latina e a Ásia tenham uma representação reforçada. Perspectiva-se um novo tratado de Westfália e, em boa verdade, o futuro joga-se hoje no Donbass, nos 1.200 quilómetros de frente de combate, onde estão em causa interesses vitais e questões existenciais para os beligerantes, e está em disputa o controle de recursos naturais também, que, segundo o Lisland Graham, o senador da Carolina do Sul, os recursos minerais da Ucrânia representam 13 trilhões de dólares, dos quais 50% estão nos territórios da posse dos russos. O que quer dizer que este conflito é importante para perceber este conflito follow the money, como os anglo-saxónicos costumam dizer. Para terminar, permitam-me as ideias de força que gostaria de deixar aqui marcadas. Este potencial desenvolvimento no plano global terá um impacto na ordem da arquitetura de segurança internacional, sendo como primeira linha de força o conflito da Ucrânia será o principal catalisador de mudança, terá um impacto na União Europeia e terá no vínculo transatlântico, poderá traduzir-se no colapso de ambas as instituições. As eleições em novembro nos Estados Unidos terão necessariamente um impacto na evolução e mesmo na conclusão deste conflito. A situação no Indo-Pacífico, e nomeadamente a questão de Taiwan, terá uma relação direta, ou tem uma relação direta com o desenvolvimento do atual conflito na Europa. A situação no Médio Oriente, o conflito em Gaza e no Médio Oriente, tenderá a ser um teatro de operações subsidiário da confrontação entre grandes potências, com vista a desgastar o soft power norte-americano e a levá-lo a exaurir aí recursos. A América Latina, na senda da afirmação das potências regionais, acentuará a tendência para expurgar eventuais restos da doutrina Monroe com novos realinhamentos. O risco de confrontação nuclear, com o emprego de armas nucleares táticas, seja no Médio Oriente ou na Europa, é uma possibilidade real, tendo em conta a evolução em ambos os teatros de operações. A transição para uma nova ordem internacional multipolar, com polos alinhados segundo vínculos de ordem geográfica ou afinidades de natureza cultural, é um efeito emergente do atual clima de confrontação e do desgaste da ordem internacional emergente do pós-Guerra Fria. O espaço da lusofonia, pela dimensão territorial e demográfica dos seus principais Estados, em particular do Brasil e Angola, índice de desenvolvimento económico crescente destes países e a potencial relevância da sua potencial relevância no contexto internacional poderá constituir-se como um polo relevante com vértices
em Brasília, Luanda e Lisboa. Os atropelos ao direito internacional e ao direito internacional humanitário, decorrentes da atual conjuntura, atestam não só a sua relevância e a sua necessidade, como acentuaram a percepção da necessidade de reforço do papel das Nações Unidas, do respeito pela Carta e o imperativo de retorno a um sistema internacional regido não por regras, mas pelo direito. Disse. Obrigado. Alô, professor Agostinho Costa, muito obrigado pelas suas explanações. O senhor trouxe luz a um assunto muito importante, com um curto espaço de tempo, fez uma linha de pensamento muito clara, trazendo as eleições dos Estados Unidos, a posição da China hoje no mundo, sobre os pensamentos geopolíticos existentes, para depois entrar nas questões da Europa, do Oriente Médio e da América Latina. E também terminando com essa preocupação que todos temos de uma possível guerra nuclear e todos os cuidados que temos que ter sobre esse assunto. Dito isso, eu passo a palavra para o professor Vinícius Carvalho para uma explanação de 10 minutos. A todos e a todas, primeiramente gostaria muito de agradecer o convite para compor essa mesa com meus ilustres colegas aqui, a moderação do Eduardo Granzotto, agradeço ao ministro Gilmar Mendes pelo convite a fazer parte desse evento. Talvez a gente pudesse começar essa breve apresentação de 10 minutos com uma canção do Caetano Veloso, né? Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Parece que nós estamos vivendo uma diferenciação muito grande no que diz respeito ao que se quer ver como ordem mundial hoje e quais os desafios que isso traz. O tema da proposta de tensões na Europa, me parece, ou na Europa, no Oriente Médio, na América Latina, me parece até um pouco eufêmico, né, falar de tensões nesse momento, quando na verdade nós já estamos falando de conflitos em execução, quando nós já estamos falando de guerras, e de guerras que estão utilizando recursos bélicos que vão para além daqueles que nós estávamos convencionalmente acostumados a ver. Então, acho que muito importante nesse momento que a gente comece primeiramente a definir em termos muito claros do que nós estamos falando quando estamos dizendo aqui tensões. Se nós estamos falando digamos, disputas entre países em termos de reclamações, por exemplo, na questão da Guiana Esequibo, uma reclamação territorial que ainda não é uma guerra, que ainda não é nenhum conflito, que ainda não é nenhuma agressão, mas é uma tensão muito importante, com um potencial de agravamento muito grande. Também a gente escolheu algumas áreas do mundo, aqui, Oriente Médio, Europa, mas a gente deixou de fora alguns, e que eu acho que são muito relevantes se a gente quiser entender a costura geopolítica que nós estamos vivendo hoje. E eu chamaria atenção em 2 espaços em particular. O primeiro deles é o espaço africano, onde nós estamos vivendo, sim, guerras históricas e algumas, talvez, novas, mas com dimensões e brutalidades, se não comparáveis, algumas vezes até maiores, do que a guerra da Ucrânia, Rússia-Ucraniana hoje. Estou dizendo, por exemplo, na questão do Sudão, que foi um pouco esquecido nos nossos debates contemporâneos, sem contar no agravamento e na tensão que se acentua na República Democrática do Congo, por exemplo. E também a Ásia-Pacífico, que ali sim a gente está faltando um vocabulário muito apropriado para poder se dizer o que está ocorrendo, se a gente está falando de tensões ou se a gente já está falando de alguma forma de agressão e de conflito. Mormente, se a gente olha a atuação da República Popular da China em relação a Taiwan, por exemplo, ou a outros países como Filipinas, em que movimentos realmente que podem ser interpretados como agressões estão ocorrendo e a gente ainda não está de olho muito nisso, né? Então é importante, primeiro, como eu disse, situar isso em terminologia, o que nós estamos chamando de quê, o que são essas tensões, o que são guerras, o que são conflitos, porque essa definição é o que efetivamente nos demandará como responder a isso, ou como nos preparar para esse tipo de agravamento. O segundo ponto, essas escolhas que nós fazemos geográficas, como eu disse,
de quais áreas do mundo nos interessam diretamente. Eu diria que, no contexto que nós vivemos hoje, no contexto comunicacional, no contexto de globalização que nós vivemos hoje, numa talvez segundo ou terceiro nível de globalização já, é muito difícil separar isso. Esses conflitos, eles estão todos interligados, e é impossível tratar de um independentemente do outro aqui. Bom, esses conflitos todos que nós estamos preocupados aqui, Europa, Oriente Médio, Latinoamérica, talvez também podemos incluir nessa mesma lista, como já falamos, Ásia-Pacífico e africanos, todos eles são muito diferentes nas suas origens, mas são todos também históricos. Nesse sentido, a gente pode dizer também, como o Eclesiastes, nihil novi sub sole, não tem nada de novo debaixo do sol. A gente está vendo aqui simplesmente algumas inflamações, alguns agravamentos e fraturas em certas fissuras que já estavam presentes na geopolítica global desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente pensa muito que depois da Guerra Fria há uma mudança, a gente pensou no fim da Guerra Fria como o fim do bilateralismo, então um monolateralismo, se isso fosse possível dizer dessa forma, mas o que nós estamos vendo é, na verdade, um acirramento, agravamento, inflamação, fratura de uma série de conflitos que historicamente estavam não resolvidos. E todas as situações não resolvidas, elas tendem a se agravar. Questão de Guiana Essequibo é um exemplo claro disso, é uma questão histórica, que estava aguardando o seu momento de inflamação, o seu momento de erupção. A questão russo-ucraniana é uma questão histórica, aguardando o seu momento de erupção, agora numa guerra nessa proporção. A questão Israelo-Palestina é uma questão histórica, que já se agravou, já se acentuou em muitos outros momentos da história, e agora nós olhamos isso como se fosse desconectado desse grande contexto, digamos, mais amplo. E acho que a gente precisa de ter muita atenção nesse sentido, porque essas articulações geopolíticas que nós estamos vendo hoje e que estão, outra vez, refletindo nesse repertório de palavras que eu mencionei, tensões, conflitos, guerras, etc., eles têm algumas novidades no que diz respeito às suas articulações, que diz respeito também aos seus espaços de operações. A primeira questão é que isso que nós estamos vivendo hoje, e o que a professora Rebeca falou anteriormente na sua keynote, ajuda-nos a pensar muito nisso, é que, bom, não é porque houve uma redução na globalização, não é porque houve uma redução na nossa capacidade de interconexão global, mas, na verdade, porque a gente acentuou isso para um nível muito maior. E, consequentemente, essas tensões se agravam também. Então, nesses contextos geopolíticos hoje, nós não estamos mais apenas tratando de questões territoriais, como foi em alguns conflitos do passado, mas são questões de comércio, são questões de indústria, são questões de comunicação e de tempo. De novo, se nós pusermos em perspectiva o que foi a Segunda Guerra Mundial em termos de comunicação, em termos de mobilização de forças e tropas, etc., o tempo hoje é muito mais rápido. A capacidade de comunicação é muito mais imediata. Tudo isso levou uma dinâmica desses conflitos se tornarem mais rápidos no seu desenrolar e com consequências muito grandes em um espectro mais amplo, socialmente falando. Vamos lá, um exemplo prático disso agora. Agora pela manhã, lendo as notícias, um fundo de pensões da Noruega, um dos maiores fundos de pensões da Noruega, resolveu retirar todos os seus investimentos na Caterpillar, fábrica de tratores. Bom, isso é um impacto para aquela companhia, mas por que fizeram isso? Porque esses tratores estão sendo usados por Israel nas suas invasões em territórios palestinos. Então esse grupo de pensão não se quer ver associado com uma empresa que possivelmente é copartícipe de violações de direitos humanos. Isso acontece numa dinâmica muito mais rápida. E não é uma indústria bélica, por natureza. Nós não estamos falando aqui de uma fábrica de armamento, de munição, estamos falando de uma fábrica de tratores. Então, o desafio principal que a gente se vê frente a ele hoje, eu acho que é um desafio de como se situar nacionalmente, e aqui eu estou tomando um papel de falar para uma perspectiva brasileira, como o Brasil se situar num contexto como esse. Quando o general falou, ele mencionou de 3 áreas muito específicas, e curiosamente a América do Sul não estava nesse contexto de preocupação, mas é um contexto de preocupação que a nós nos interessa diretamente. Quais são os pontos de tensão? Quais são os pontos de tensão, de conflito, de potencial até guerra, que nos toca diretamente e que nós temos que ficar mais atentos e de olho a ele? E eu diria que aqui a novidade, e que talvez toque ao Brasil diretamente, é que
outra vez, globalmente falando, não existe uma área do mundo que está fora desses riscos geopolíticos ou dessa potencialidade de ingressar em algum tipo de conflito. Isso por quê? Porque há alguns espaços novos que nós nunca tínhamos falado tanto neles antes. O primeiro deles é os oceanos. Sempre houve guerra naval, desde o século XIII, nós já temos tentativas de regulação do uso do mar, nós temos a International Maritime Organization, que regula bastante esse espaço. No entanto, há um espaço entre os mares territoriais, que ainda é um espaço onde tudo pode acontecer. Então, há um espaço marítimo ainda, que, se não regulado, ao menos permissivo. Há o próprio espaço, que alguns países do mundo já estão criando suas forças espaciais. É difícil falar do espaço sem usar a palavra espaço, né? É um espaço ainda não regulado. Nós não temos ainda delimitações fronteiriças, o que pode fazer em algum espaço, que satélite pode passar sobre o território de algum país ou não. Então, há uma falta de regulação nisso. Há uma falta de regulação na questão, como eu disse, do mar, do espaço. Há uma falta de regulação ainda, em nível global, na dimensão cyber, que é a que perpassa tudo que nós dizemos hoje em termos geopolíticos globais. Nós ainda não temos categorias sobre o que é uma guerra cyber. Nós não temos ainda, na Convenção dos Direitos dos Conflitos Armados, nenhum tipo de regulação sobre o que é ou não violação de direitos humanos dentro do espaço cyber. E ele é um componente grande em todos esses conflitos que nós estamos vivendo agora. Também a questão cognitiva. Sempre se falou em guerra cognitiva em muitas partes, mas hoje isso é tratado no meio militar como um outro domínio, além dos domínios físicos, terra, mar, ar, do domínio espacial e cyber, um domínio cognitivo. Nós também não temos regulação sobre isso. Até que ponto se pode ou não interferir em contextos sócio-histórico-culturais com intenção bélica, sem que isso seja violação também de direitos humanos? Então, a gente entra uma zona muito cinzenta de onde que estão hoje esses conflitos que nós estamos vivendo. Essa mesma questão cinzenta das definições, dos conceitos que eu mencionei anteriormente, de o que é guerra, do que é conflito, do que é ameaça, do que é tensão, essa mesma questão cinzenta de por onde caminham agora os procedimentos de conflitos, e que inclui, como eu disse, todos os países do mundo, e não necessariamente apenas aqueles que estão sendo vítimas diretas de alguma guerra nesse momento. Isso tudo acontece numa outra situação que eu acho que é mais preocupante para todos nós, na qual se fala muito no enfraquecimento da ONU ou no enfraquecimento dos organismos internacionais. É como se esses organismos internacionais tivessem vida por ele mesmo. Não se pode falar do enfraquecimento da ONU sem falar das ações que os países membros têm em fazê-la fraca. Isso é importante se dizer. A ONU não existe por si mesma, senão ela é a combinação de atores e de países. Ou seja, os países estamos enfraquecendo esses organismos internacionais. Os países membros estamos enfraquecendo esses organismos internacionais. Isso significa sempre que nós estamos reduzindo o espaço, reduzindo a plataforma na qual nós podemos buscar a solução pacífica de conflitos. Nesse sentido, eu acho que é importante demais, e talvez eu termino aqui justamente, porque acho que estou dentro do meu tempo, eu gostaria só de chamar a atenção para a necessidade que nós temos hoje, talvez, de começar a reconfigurar os minilateralismos, mais do que pensar em grandes alianças. Começar a reconfigurar a importância e a necessidade de países como o Brasil, que estabeleçam diálogos mais concretos, mais efetivos e mais de confiança com seus vizinhos na América do Sul, por exemplo, com os seus companheiros de CPLP, com os seus companheiros de Isopacas, enfim, que nós comecemos a reforçar esses minilateralismos que nos ajudam, de certa forma, a prevenir que no nosso espaço, que não foi mencionado como um espaço de ameaça geopolítica imediata, que ele continue dessa forma e que dele possa talvez emanar, através dessa capacidade de cooperação e de diálogo, talvez possa emanar também algumas de possíveis soluções para os momentos em que, e chegarão, teremos que resolver essas tensões e esses conflitos e essas guerras e essas ameaças que estamos vivendo hoje. Bom, resumindo,
eu queria dizer da importância, deixar muito claro da importância de que a gente defina claramente os conceitos que nós estamos usando, especialmente no trato disso que se chamam de tensões, ameaças, guerras e conflitos, que a gente saiba como se situar neles e que, principalmente, que a gente comece com muita urgência a discussão sobre esses espaços que ainda não estão regularizados, porque é a partir deles, possivelmente, que as tensões se agravem e que, porventura, guerras com proporções muito mais amplas do que já estamos vendo agora, possam se agravar e nos fazer entrar em conflitos sem que necessariamente o queiramos e sem que necessariamente até necessitemos. Agradeço muito a atenção e espero ter podido contribuir com o debate da gente esse dia aqui. Obrigado. Alô? Obrigado, professor Vinícius, pela sua explanação. Eu acho que o professor trouxe pontos muito interessantes aqui para a nossa reflexão, e já também pontuo que começar com Caetano Veloso é bem brasileiro, né? E sobre essas definições de conflitos, né, que na verdade, quando falamos em tensões, alguns conflitos já estão em curso, né, e sobre as escolhas geográficas também que nós fizemos, né, que também tem outros conflitos armados ao longo do mundo aí que também impactam tanto quanto conflitos europeus, né. E é importante a gente ter essa noção de que o mundo realmente é uma panela de pressão, né? E que o que a gente vive hoje é uma série de soluções de fraturas abertas, de feridas em aberto, e que uma hora isso aparece, né? Então foi muito importante essa sua consideração. E eu acho que também olhar para o futuro, né? Olhar para o futuro naquela relação dos novos espaços, né? Do cyberespaço, da regulamentação dos oceanos, das questões cognitivas, e realmente, às vezes, pensar sobre essa nova modalidade de mini multilateralismo, né? De pegar pequenos grupos e tentar resolver grandes problemas de uma maneira diferente. Então, muito obrigado, professor, pela sua explanação. E agora, também registro a presença da professora Mônica Sênica aqui, que acabou de chegar também, professora. Mas eu passo agora a palavra para o professor Antônio José Seguro para a sua explanação por 10 minutos. Bom dia a todos os participantes. Quero agradecer o convite à organização, em particular ao Dr. Vitalino Canas. Pedem-me que, tal como os meus colegas de painel, que aproveito para saudar, que aborde os impactos económicos e geopolíticos das tensões na América Latina, na Europa e no Médio Oriente. Trato estas tensões num universo mais vasto de mudanças globais e de disputas pela liderança mundial. O fim da Guerra Fria trouxe consigo a promessa da paz duradoura e do progresso crescente, baseado em regimes democráticos que resolvem os problemas por vias pacíficas e em economias de mercado globalizadas que evidenciam as vantagens mútuas de uma cooperação comercial com todos os países do mundo. O mundo parecia ter, finalmente, deixado a barbárie para trás e caminhar no sentido do humanismo, chegando-se a fazer a apologia do fim da história, onde todos os países abraçariam os ideais democráticos e as economias de mercado como condição de paz e desenvolvimento. De facto, a globalização dos mercados deixou de separar democracias e autocracias, como nos tempos da Guerra Fria. As fronteiras foram caindo, os mercados globalizaram-se e transformaram-se num local de encontro de centenas de países, indiferente à natureza dos seus regimes e ao modo como lidam com as liberdades e com os direitos humanos. As teses de que, em primeiro, o crescimento económico conduziria à democracia e depois, que só as democracias crescem economicamente, não se verifica nos dias de hoje. As autocracias descobriram que não precisavam de se transformar em democracias para crescerem economicamente. O desempenho económico da China, desde a sua adesão à Organização Mundial do Comércio, confirma o que acabamos de afirmar. Aparentemente, o fator explicativo do crescimento económico parece estar mais associado
à estabilidade política e à qualidade dos governantes e menos à natureza dos regimes políticos. Esta é uma das razões que explicam um certo enfraquecimento do prestígio dos regimes democráticos e a sua capacidade de atração à escala global. Outra razão está relacionada com as alterações do equilíbrio geopolítico mundial, coincidência no enfraquecimento da posição dos Estados Unidos na cena internacional, por contraposição à emergência da China e do fortalecimento dos seus laços comerciais e económicos com vários países em todos os continentes. Por outro lado, no plano interno, estudos recentes realizados em democracias consolidadas expressam uma diminuição do apoio dos eleitores ao funcionamento em concreto das democracias, fragilizando a sua legitimidade política. Muitas democracias não estão a conseguir lidar com novos problemas e a responder às preocupações básicas das pessoas: habitação, de emprego, de rendimento, de serviços públicos, de imigrações. E quando isto acontece, as pessoas procuram alternativas. Aparentemente, algumas dessas alternativas estão a surgir fora do quadro dos valores democráticos que estamos habituados. Veja-se o caso de El Salvador, na América Latina, ou em vários países da própria Europa. Algumas autocracias aproveitam estas situações, para se intrometerem na vida interna dos países democráticos, manipulando as opiniões públicas e os eleitores, provocando clivagens artificiais, explorando os medos, destabilizando as lideranças e enfraquecendo as democracias. As duas últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos, o Brexit no Reino Unido e a expansão de movimentos anti-europeus e xenófobos na Europa têm sido referidos como exemplos. Os inimigos das democracias percebem que as democracias já não se derrubam através de golpes militares. Podem morrer por dentro, lentamente, desvitalizando as suas instituições e enfraquecendo a sua base eleitoral de apoio. Levitsky e Ziblatt ilustram bem o que acabamos de referir. Mas podem perguntar, por que esta minha preocupação com as democracias quando abordamos os impactos económicos e geopolíticos das guerras? Por duas razões essenciais. Porque a cooperação internacional não é suficiente para manter a paz entre os países, contrariando a ideia alemã do contrato energético com a Rússia, os Nord Streams. E porque se mantém válida a tese, segundo a qual as democracias não fazem guerras entre si, preferindo a resolução pacífica dos conflitos em detrimento do uso das armas, a que não é alheio a opinião das opiniões públicas. Deste modo, a defesa das democracias é uma condição essencial para fazermos a paz e para garantirmos o direito à dignidade humana. Do mesmo modo, a globalização sem regras é uma forte ameaça aos regimes democráticos e, por consequência, à paz mundial. Explico-me. A globalização teve efeitos positivos. Ajudou a retirar centenas de milhões de pessoas da pobreza, mas os seus benefícios não têm sido repartidos de forma equitativa pelas diferentes pessoas e regiões. Segundo o estudo da União Europeia, durante a última década, os rendimentos reais das famílias da classe média e de outras economias estagnaram, na sua maior parte, quando a economia cresceu no seu conjunto. Embora a desigualdade na Europa continue a ser muito menos acentuada do que no resto do mundo, 10% da população mais rica detém 67% da riqueza global. Este sentimento, que a globalização apenas beneficia os mais ricos, é reforçado pelas grandes empresas que tiram partido da ausência de regulamentação e transferem lucros para países com níveis mais baixos de tributação, deixando de pagar impostos naqueles países onde produzem e vendem os seus produtos. O perigo reside aí. Permitirmos que a economia de mercado se transforme numa sociedade de mercado, onde tudo, incluindo as pessoas, são tratadas como bens descartáveis. É preciso lembrar que os mercados servem o crescimento económico, gerador do desenvolvimento e promotor do progresso social, cultural e científico, e não o contrário. A ideia de que os mercados são autossuficientes e resolvem todos os problemas das pessoas é tão ilusória como a ideia contrária, a de que o Estado resolve todos os problemas sem necessidade do mercado. É aquilo a que eu chamo de dupla ilusão, como se comprovam diversos e variados exemplos
ao longo da história. Os mercados são essenciais para a criação de riqueza, mas não podem ser deixados à solta. Têm de funcionar com regras. Não são regras cegas para impedir a livre iniciativa, nem o empreendedorismo, nem o investimento. São regras para garantir uma concorrência leal entre empresas, protegerem os direitos dos trabalhadores e dos consumidores. Cita a este propósito o insuspeito Karl Popper. A liberdade económica ilimitada poderia resultar tão injusta como a liberdade física ilimitada, podendo chegar a ser o poder económico quase tão perigoso como a violência física. Ora, um dos problemas atuais é que esse perigo está latente, numa globalização que se faz acompanhado de desregulação, de eliminação de regras e de concorrência desleal. Destrói tudo o que é pequeno ou de média dimensão, seja emprego ou empresas. O mais forte domina o mais frágil, porque não há normas, porque não há leis que regulem as atividades. Quem tem legitimidade para estabelecer essas regras são os governos. Acontece que o mercado de mercadorias, de capitais, são supranacionais, enquanto os mecanismos da política permanecem ao nível nacional. Os governos estão a perder o controle sobre a economia e a enfraquecer a sua capacidade de colocar os mercados ao serviço das pessoas. Enquanto os mercados se expandem pelo globo, as democracias estão enclausuradas nos seus territórios nacionais. Mesmo os países mais ricos já não dispõem de todos os instrumentos para responderem aos problemas concretos das pessoas. Os sistemas políticos nacionais encontram-se em sobrecarga e continuam a ser pressionados com novas exigências. Aqui surgem novas tensões de natureza populista e nacionalista. O populismo que aponta caminhos aparentemente fáceis para resolver os problemas e o nacionalismo que oferece um porto de abrigo perante as incertezas, os riscos e as ameaças de um mundo em acelerada mudança em direção à parte incerta. Mais do que os populismos, os nacionalismos preocupam-me. Estiveram na origem de 2 guerras mundiais e, ao contrário do que os nacionalistas afirmam, são muito mais o ódio aos outros do que o amor aos próprios. O caminho da paz e do humanismo faz-se pela cooperação entre os povos e pela afirmação de valores universais. A paz não é a ausência de guerra. A paz é um entendimento que nos dá a condição de seres humanos e racionais. E ela é indispensável, como o ar que respiramos ou a água que bebemos. É a essência do ser humano. Concluo revelando o óbvio. Não possuo nenhuma bola de cristal e, por isso, não posso dizer-vos como vai ser o futuro. Mas tenho a convicção que a ação de cada um de nós e das nossas escolhas depende se caminhamos em direção à barbárie ou em direção ao humanismo. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, professor Antônio, pelas suas palavras. Realmente, o ponto que o senhor traz sobre a defesa da democracia e a preocupação com a democracia é muito importante quando se fala em conflitos armados, em tensões ao redor do mundo. Hoje em dia, como o senhor bem explicitou, nós não precisamos, para um golpe de Estado, não precisamos de tanques na rua, nós precisamos, de repente, só corroer a democracia por dentro, e a gente tem visto isso em determinados países também. E sobre também a globalização e a importância dos mercados, né, dos mercados bem regulados, as inequidades sociais, a responsabilidade social que o mercado tem para a defesa da democracia e para uma paz relativa, né? Como o senhor bem disse, a paz não é a ausência de guerra, isso é muito importante, e nós temos que sempre estar atentos aos populismos, aos extremismos, isso é uma grande preocupação. Então, eu acredito que esse alerta foi bem, essa mensagem foi bem passada. Muito obrigado, professor Antônio. E agora passo a palavra para a professora Sônia Sênica para o período de 10 minutos. Professora, a palavra é sua. Bom dia a todos. Vou só
diminuir aqui um bocadinho o micro. Começo por agradecer a organização do Fórum Jurídico de Lisboa pela gentileza do convite que me foi endereçado, que muito me honra, e só uns breves segundos para me retratar também publicamente pelo meu ligeiro atraso, mas outros compromissos na academia me impediram de vir pontualmente à hora. Obviamente cumprimentar também os demais colegas palestrantes e todos os que estão presentes no auditório. Enfim, depois de todas estas intervenções interessantes, a responsabilidade, como devem imaginar, pesa sobre os meus ombros, mas eu vou tentar, enfim, encaminhar a minha reflexão.